Gente, meu nome é Polly Sintra e esse é o episódio 1 do Deixa que eu conto. Mas antes de mais nada, deixa eu convidar aqui Renata para participar com a gente. Olá, Tiago. Oi, Duda. Oi, Rê. Eu te mandei o convite, é só aceitar para entrar na live. Ou então tu pode. Oi, socorro. Oi, Lupe. Tudo bom, meninas? Vamos lá. Aceitei, Renata. Às vezes o Instagram dá bronca. Aí não. Oi, Dani. Vou tentar te mandar o convite de novo, vice Renata. Que tá aqui o convite. Eu aceitei o teu convite, mas o Instagram não fez nada. Esse Instagram às vezes dá prega essas peças. Tudo bom, gente? Ei, agora Oi, foi. Polly, boa noite. Deu Boa certo. noite. Ainda Ainda não está na liguei. nossa mesma velocidade, na nossa energia, mas chegou. Tudo bem, Polly? Tudo bom? Então, gente, a gente vai começar esse projeto, né? Que eu convidei Renata, que eu falei um pouco sobre ele, que é o Deixa que eu conto, que é o meu experimento dentro do Instagram, mais especificamente, que são fazer lives dia de terça. Não tem horários específicos, vai ser. Geralmente eu penso um tema e naquela semana eu vou trabalhar esse tema e é isso. Renata aceitou estar aqui comigo hoje, no Adoro. episódio número 1. Porque no episódio 0 foi alinhamento de expectativas, né? Eu deixando bem claro o que é que eu queria. Então, antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Polly Sintra. Sou mulher de 36 anos, branca, de cabelos castanhos, um pouco abaixo dos ombros, olhos castanhos. Estou usando óculos no momento e um vestido branco, mas cheio de tinta jogada nele. Eu estou fazendo isso porque no episódio 0 eu esqueci e eu quero trazer como prática trazer acessibilidade, né, para os nossos passos. Assim, então, uma das coisas importantes é para as pessoas que têm portadores de necessidades especiais, que seja cego, possa também estar nesse universo e poder imaginar como a gente é. Então, bem-vinda, Renata. Obrigada, boa noite, Polly. E você me ensinou muito. Não tinha me atentado a isso ainda quando você falou, e vou passar a prestar atenção nessa questão, nessa inclusão. Boa noite, eu sou Renata Mônica, consultora de viagens, tenho a agência de viagens Renata Mônica Viagens. Sou uma mulher negra de 45 anos, cabelos longos, um pouquinho castanhos abaixo do ombro, olhos acho que castanhos escuros, uma hora negros. E é isso, acho que eu me apresentei Então, fisicamente. então, a gente se conheceu na nossa viagem do Egito e uma coisa que nos conectou é porque somos empreendedoras, né? E toda empreendedora, oi Hugo, toda empreendedora, Hugo, nosso companheiro de viagem, a gente passa por alguns perrengues, assim, empreendedoras, mulheres e assim, foi muito glamour nossa viagem no Egito, mas teve perrengue também. Nós E duas a gente se passamos por aproximou perrengue. mais no momento do perrengue, né? A Pois é. Polly, quando você me chamou, né, Polly? Uma coisa legal é que a Polly mostrou uma foto que, numa das primeiras fotos dela, eu já estava lá atrás aparecendo, atrapalhando a foto dela. A gente já estava ligado ali. Depois, no dia que eu fiquei mal, eu não me esqueço, uma das primeiras pessoas que foi lá no meu quarto levar um medicamento, ficou muito preocupada comigo, foi a Polly, e daí a gente se tornou parceira. E quando a Polly me convidou para esse projeto dela, eu falei, na hora, é comigo, adoro, vambora. Então, Rê, me fala um pouco, assim, o foco hoje vai ser em você. Então, me fala um pouco sobre o teu empreendimento,
Porque é importante ter um agente de viagens, porque é importante contratar esse serviço, principalmente como a gente está num cenário de guerra, onde a gente viu que assim, existem vários brasileiros que foram viajar e que está essa dificuldade lá na região do Oriente Médio. E também aqui no Brasil, né, com relação às chuvas no sul. Então, me conta aí mais ou menos qual é o papel. Oi, Karina. De viagens. Então, vou começar falando falar um pouquinho da minha história antes. Eu comecei nos anos 2000 como guia de turismo. Eu guiava as pessoas pelo Brasil, era contratada por uma empresa para guiar. Então foi aí onde eu comecei a viajar bastante. Às vezes eu entrava num ônibus com 40 e poucas pessoas, 50 pessoas, a maioria delas idosos, onde eu aprendi muito com os idosos. Na época, então, eu era netinha deles. E eu fui aprendendo muito, fui absorvendo muito com aquilo, conheci vários lugares e várias situações difíceis que se passavam. E nunca esperava ter a minha agência. Até quando, em 2014, eu tive a minha agência. Outro dia eu até coloquei isso, para quem quiser saber da minha história, tá no meu Instagram, Renata Mônica Viagens. E onde me deram a ideia, por que você não tem sua agência de viagens? E passei a ter. E quando eu comecei a ter agência de viagens, eu lembro que eu pensava assim, eu não quero que as pessoas passem as coisas que eu passei ou que eu via que as pessoas não davam atenção nas viagens. Porque uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que todos nós gostamos de viajar. Exemplo, eu e a Polly, a gente adora viajar. Mas talvez a Polly adore de um jeito e eu de outro. Mas nem por isso a gente não possa viajar juntos. Então, somos indivíduos com características diferentes, mas que gostamos de viajar. E cada um tem uma necessidade e uma expectativa. E geralmente, aí agora voltando ao que você está falando num período desse, geralmente quando a gente sai para viajar, a gente só pensa em coisas boas, né? Ai, que beleza, vou passear, parece que tudo é lindo, todo dia é feriado, a gente estava lá no Egito, né? Eu não sabia nem que dia mais era, a hora, a gente está confuso. Só que imprevistos acontecem, situações difíceis acontecem, como essa agora em Israel. Né? Nós estamos falando aqui, uma agência em comum que nos ligou, aqui eu trabalho, que é a Kelps, que eu represento, vou representar aí agora Recife também. E estão com pessoal, tem pessoas lá em Israel. Então, as pessoas estão passeando. É uma situação difícil. E como que a agência faz nesse momento? Primeira questão nossa, nós que trabalhamos com turismo, a gente tem que estar sempre ligado na geopolítica, na geografia, com a política, das cidades que a gente está, das cidades que a gente vai mandar para as pessoas, clima e várias coisas. As pessoas nem pensam, as pessoas geralmente pedem, eu quero pacote e preço. Pacote e preço. Só que a gente, quando está fechando um pacote para você está pensando num todo. E aconteceu uma situação dessa. Aí a gente tem que ver, primeira coisa, segurança. A nossa, das pessoas que estão lá. Porque geralmente, se eu estou junto com o grupo, né? Eu vou cuidar do grupo. Se eu não estou, eu tenho alguém de confiança que está cuidando desse grupo. A gente tem que, na mesma hora, saber o que está acontecendo, porque às vezes a gente está em lugar, como a gente estava no Egito, né? Por momentos até sem sinal. Sem sinal. Então, ali estava tudo bonito, mas a gente não sabia o que estava acontecendo ao redor. Então, a gente tem que ter um back para estar nos passando. Olha, então vocês vão continuar a viagem até aí, para aí, porque aí está acontecendo uma tal situação. A gente já está verificando aqui questão de voo, de hospedagem. Se vocês, não vão mudar, não vão para essa hospedagem, vão para uma outra hospedagem, porque ali é segurança, é vida. Igual foi com vida, tem que voltar com vida. É o que a gente busca. Infelizmente, nem todas as situações a gente consegue fazer isso, né? Porque hoje a gente está falando de uma situação de guerra. Mas imprevistos em viagens acontecem vários, de um falecimento. A pessoa acabou de chegar lá e falecer, como já aconteceu. Já tive casos antigos, já contei isso aqui há muito tempo, pô, olha, às vezes você nem sabe. Um passageiro acabou de chegar em Portugal, tão feliz, entrou no ônibus, foi se apresentar e ele faleceu dentro do ônibus. A gente tem questão de desastres naturais, a gente está falando lá da guerra, a gente está falando aqui do Brasil. Semana passada, a Oktoberfest foi cancelada. A gente estava vendo vídeos aí, eu estava há poucos meses lá, 2 meses eu acho, lá em Santa Catarina, por onde eu passei, na Serra do Rio do Rastro, está toda destruída. A gente está com os companheiros lá nosso, falando, pessoal, se vocês têm clientes vindo aqui para Santa Catarina, agora não é hora. Então tá próximo a gente. Rio de Janeiro, a nossa guerra urbana todo dia.
São Paulo, nossa guerra que não para. Então, assim, o agente ele vem para isso. É tipo uma força que você tem aqui para estar o tempo todo. A gente está com o celular, a gente está conectado. Não só a mim, é uma rede. Quando eu falo Renata Mônica Viagens, não sou só eu não daria conta. Eu tenho uma rede por trás de mim, de pessoas responsáveis, né, que estão ali. A gente está ligado, a gente fica ligado desde o momento que você entra em contato e falar com a gente, até o momento que a gente pode. Só fica tranquilo quando falar, ele chegou. Ai, que delícia, graças a Deus. Aí você sofre porque o outro já está lá, ou o outro está indo. Mas é assim, o papel da gente é esse, é estar ao lado do passageiro, pensando no melhor, na segurança dele para o momento, estudando todas as possibilidades, né? Então, assim, eu gosto, assim, eu tive a experiência de ter os dois cenários. Assim, eu sou o perfil de viajante que gosta de fazer o próprio roteiro, de comprar tudo e me virar. E quando eu cogitei Egito, eu tenho amigas que já moraram lá. E todas falam, Polly, é bem complicado para mulher, é bem complicado para mulher. É assim, É bem sempre falando. Aí complicado, né, Polly? Bia Dornelas, que foi com a gente, também disse, Paula, eu também quero ir para o Egito. Eu disse, Bia, eu acho que a gente vai ter que investir numa agência, porque há muitos fatores de risco só por sermos mulher. Então, fica complicado da gente ir fazer sozinha, da gente simplesmente ir, porque a gente é acostumada a fazer isso. Então, a gente tinha já indicações da Kelps e a gente conseguiu fechar. A gente achou justo o valor, a gente gostou do roteiro e, assim, eu adorei o serviço. Assim, eu realmente eu achei incrível, porque eu geralmente, como eu viajo muito só, então assim, eu tava desacostumada a ter assistência, porque eu sempre era eu me dando assistência, eu fazendo tudo, então eu achei muito bom, assim, o nosso guia principal, Mohamed, maravilhoso, deu uma assistência incrível, assim, eu não tenho o que reclamar, assim, bem... O grupo que a gente tava também, acho que foi um grupo incrível, bem coeso, acho que tem alguns aqui assistindo a gente. Oi, gente. Então, eu acho que a gente pode começar a falar, Renata, da tua experiência enquanto você sendo turista e você sendo essa agente de viagens. Assim, você já deu a introdução mais ou menos o papel de um agente, né, que sempre tem que estar ligado, principalmente nessas questões de geopolítica, de desastres naturais e tal, mas também tem a parte boa, né? Então eu queria que tu contasse um pouquinho essa diferenciação. Oi, Mi. Eu vou aproveitar, vou pegar dois pontos que você falou aí, que você falou da questão de viajar. Eu, como você, sou uma viajante do mundo também. Eu comecei a viajar muito sozinho, muito cedo, porque eu queria viajar uma hora, eu não tinha companhia. Então, eu sempre sofria disso. Quando eu tinha dinheiro, fulano não tinha dinheiro, eu não queria. Então, eu falei, eu vou. E meti as caras e fui. Várias vezes quebrei a cara, mas fui. E eu também, como você e como a gente, eu senti isso e eu sempre passo isso, porque eu tenho várias mulheres, inclusive nesse momento, eu estou fechando para algumas mulheres que vão passar o Réveillon e algumas que querem em janeiro. E dois grupos diferentes. Ah, mas porque a gente já está acostumado a viajar sozinha. Ah, a gente não gosta da discussão. Ah, mas a gente entendeu que o Egito é complicado. E você, a gente falando, às vezes a pessoa fala assim, você quer vender. E o bom de você ter ido, você entendeu. Não é isso. Não é que a gente não sentiu, não sei se você também, aquela insegurança que a gente sente no Brasil, de talvez, eu vou ser assaltada, você. Não, não é isso. É uma invasão diferente, principalmente pra gente, mulher. A gente não se sente muito segura em sair, igual eu saio nos outros países que eu vou, pego minha mochilinha e vou sair, vou andar no país, entro numa rua, saio na outra. Não, eu não me senti segura de fazer isso, tanto é que eu não fiz. E não aconselho quem vá fazer sozinha. Eu fui mais afoita, eu fiz. Gente, até para vocês saberem, nós ficamos em localidades diferentes no Cairo, né? Você ficou mais no centrinho, eu um pouquinho mais afastada. Você fez.
E graças a Deus deu tudo certo. Não é que não vai dar, mas a gente se sente um pouco segura. E tendo um guia, alguém que fala com a gente forma um grupo, que é outra questão que eu tenho, que são várias, principalmente mulheres, que querem viajar sozinhas. Ah, eu quero viajar sozinha, mas eu não tenho companhia. Ah, eu quero viajar sozinha, não tenho companhia. Eu falo, os nossos grupos, você forma a companhia lá. Porque você vai sozinho, você vai chegar lá. A gente viu, né? Era irmãozinho, era pra cá, todo mundo queria estar junto. Então você não fica sozinho. E aí você se sente segura para sair. Ah, eu quero sentar ali, vou ter alguém para sentar, vou conversar. Se você não quer conversar também, você fica à vontade. Então, aproveitando esse gancho, é isso que eu falo. Eu acho que é um país muito seguro para a gente passear. Ele é um país econômico, as coisas não têm um alto valor, assim, preço, né? Os preços são acessíveis. Refeição, que vocês fizeram várias refeições, a gente come bem, tem variedade, comida internacional, então não é esse o perrengue. Agora, é uma cultura totalmente diferente da nossa. E o encantamento de se viajar também é conhecer diferentes culturas, né? Até o que a gente colocou aqui. Se eu for conhecer sempre só o que eu faço, só onde eu ando, não tem graça. Eu tenho que saber uma coisa diferente do mundo. E lá a gente tem essa oportunidade, né, Polly? De Sim, ter esse tete a tete na cultura do dia, né? assim, eu com Bia, a gente saiu, nós duas saímos, assim, para andar no centro. De fato, assim, o tipo de assédio não é assédio de, eu vou ser assaltada e tal, mas é as gracinhas, porque por ser mulher, de não estar utilizando a vestimenta apropriada, por mais que a gente teve o cuidado de não estar mostrando muito o ombro, não estar mostrando muito o pé, não estar mostrando muito nada, mas, assim, estrangeira chamava atenção. E a galera vinha falar coisas. Não vinha na intenção, não agarrava, não apertava, nada. Mas vinha. E era diferente quando a gente estava em grupo. Em grupo, assim, era muito engraçado. Logo no primeiro dia, quando a gente foi para a área da pirâmide, estava todo mundo em grupo, a gente estava meio que seguro. Aí quando a gente se afastou para cada um ir tirar suas fotos, não sei o quê, eu e Bia, a gente se afastou um pouco e foi. Todos os vendedores começaram. Shakira, Shakira, Anitta, eu vou pagar 5 camelos por vocês, vem casar comigo. E assim, é meio complicado. Por mais que seja um tanto irritante, assim, esse assédio de você vender, esse assédio, mas assim, vamos entender, faz parte da cultura onde é um povo que ele se construiu do comércio. Então, assim, entender que nem sempre. E outra coisa, se é para você não sair da sua zona de conforto no sentido de conhecer coisas novas, você fica em casa. Entendeu? Então, assim, não saia, continue no seu cercadinho. Então, assim, você é interessante, Egito é incrível. Egito para mim foi a minha realização do meu sonho de infância, apoiando 10 anos de idade, que Legal. quando meu pai perguntou, você vai querer festa de 15 anos? Eu disse, não, eu quero ir para o Egito. Então, assim, eu estou com 36 anos, demorou 26 anos para conseguir esse sonho. E eu queria ser arqueóloga por causa do Egito. Então, veja. Então, apesar dessas coisas culturais, apesar desse tratamento com a mulher, não é o tempo inteiro. Assim, dá para respirar, não é? E quando você vai com um grupo, aí que você consegue consegue respirar melhor. E principalmente quando você tem guia local e tal, era evidente que o pessoal tinha menos assim assédio, não ficava tanto no nosso pé. Então, é isso, assim, culturalmente tem essa questão da religião, mas assim, também é muito bonito você olhar essas diferenças. Também eu achava incrível as vestimentas, né? A burga das mulheres, né? A forma como elas... Vestimenta, 50 graus, 45 graus. Pra gente, a gente vestiu lá numa noite a fantasia. Eles se vestem assim, gente, aquele calor, mas é o normal deles. Pra gente não é. E eu acho que, assim, protege, de certa forma protege, né? Porque, assim, é um conhecimento milenar, aí com certeza não vão saber o que é melhor vestir para poder se proteger daquele sol, daquele calor. A gente pegou o final de verão, então, em Assuã, que eu acho que foi o que estava mais quente, a gente teve dia que a gente pegou 47 graus.
Então, assim, para quem não aguenta calor, vá no inverno. Vá Vá. no inverno. Vá no inverno, assim. Se prepare fisicamente, né, o Poli? Porque as pessoas às vezes acham assim, eu vou sair em férias. Tá, você vai descansar a mente, mas o corpite, eu brinco, vai malhar. Vai Porque a malhar. gente anda muito, geralmente no nosso dia a dia, a gente não anda muito, né? Então, até falo em questão de bagagem também. As pessoas pensam, eu vou levar salto. Não leve salto, você não vai usar salto lá. Não leve. Não leve tanta roupa, tá? Leve sapatos confortáveis, porque você geralmente vai se arrumar cedo e vai caminhar o dia todo. Nós vamos caminhar muito mais do que a gente caminha normalmente. Por quê? Eu vou ver isso aqui, eu vou ver isso aqui. Um templo, ele é gigantesco, né? É. O templo, você chega no templo, você vai andar no templo e vai andando no templo. É tão lindo que você não sente, só que você está andando muito. Então, se prepare um pouco fisicamente. E uma coisa boa de falar é que dá para idosos, dá para ir pessoas com um pouquinho, talvez, de restrição de locomoção. A gente vai fazer num ritmo mais devagar. Talvez ela não vai poder fazer e nem deve fazer todos os passeios. Eu daria uma dica para não fazer todos os passeios. Por quê? Porque a gente fica full naquilo. Então, você não tem tempo para se recuperar. Você já passou aí o seu fuso, já chegou lá a hora, são 6 horas aproximadamente a mais. Então, a gente já está fora do nosso horário. A gente já não dorme tão bem, né? Igual como nós fomos no calor. O calor é intenso, a alimentação é diferente. Então, você tem que dar um tempinho para o seu corpo se adaptar, né? E os passeios são no dia todo. Então, assim, talvez não seja um pacote para você fazer todos os passeios. Principalmente se você tiver uma restrição física, alguma uma questão, né, de saúde. É uma dica que eu daria também. Exatamente. Assim, antes da viagem, assim, tirar as dúvidas com a gente, assim, o que é que realmente vale a pena, o que é que não vale. Eu e Bia, a gente Hugo fez pegou todo. a gente fez, cadê Hugo? Eu paguei todos os pacotes, cheguei da viagem quebrar. Hugo. E olha que Hugo é atleta. Atleta, né, Hugo? Não vai ver tudo, tá vendo que é difícil, então não faça tudo. Então, aí, assim, eu, pra ser sincero, eu me preparei, eu sabia que eu ia, assim, então, assim, um mês antes eu comecei a intensificar exercício, eu comecei a já regular melhor a alimentação, então, assim, lá eu me preocupava muito em beber água, então, assim, se hidrate. Se eu não tivesse torcido meu pé lá, eu acho que eu não teria tido grandes problemas. Como eu torci, mas, assim, deu para eu levar, deu para administrar. Foi assim, para mim foi bem suave. Eu só comecei a sentir os sintomas do esforço que foi feito depois que eu voltei, quando o corpo descansou. Aí Quase foi uma que semana, eu. não é? Eu demorei quase uma semana para voltar ao meu normal. Só assim, eu não tive muito esse tempo, porque eu cheguei já trabalhando e já viajando de novo, mas meu corpo não queria ir mais. Assim, falava, pelo amor de Deus, para. E nós conseguimos uma coisa que você não fez, que é uma interessante. Eu, no meu caso, fui num voo direto, que foi o primeiro voo direto, Guarulhos, Cairo. Foram 12 horas e meia de viagem para ir e para voltar. Então, isso pra gente foi ótimo, apesar do voo ser longo. Você foi por Roma, né? Pela Foi pela Europa. TAP. Até A o Hugo que está gente. aqui foi por Dubai. Então, isso faz ficar muito mais longo o seu trajeto até lá, né? A ida foi quase 20 horas, que foi Recife, Lisboa, Lisboa, Roma, Roma, Cairo. Aí a volta a gente pegou 18 horas em Roma. Então deu para meio que descansar, a gente dormiu em Roma, bateu perna, deu para dar uma batida de perna assim rápida por ali. A gente se hospedou já perto da Fontana de Trevi. Então deu para, né, dar um passeio e depois a gente voltou. Então não foi tão cansativo. Para mim foi muito mais cansativa a ida do que a volta, porque a volta a gente conseguiu dar aquela parada, aquela descansada e depois fazer o resto do trecho. Mas agora com esse voo, né, direto Guarulhos-Cairo, incrível, porque quando eu e Bia a gente fechou o pacote, a gente começou a pesquisar e tal, a olhar valores, pra gente, pra Recife, Guarulhos, tava dando quase R$ 3.000. Então pra gente não compensava ir para São Paulo, então saiu mais barato a gente ir pela TAP. Recife,
Lisboa, Lisboa, Roma, Roma. Cara, então assim, com antecedência, talvez fique mais barato agora, porque assim, agora tá com esse voo, vale mais a pena. É, Mas assim, a gente prestando atenção um pouquinho, a gente falou um pouco da cultura, eu acho que falta a gente falar um pouquinho da história, né? Do que a gente encontrou, assim, a minha os perspectiva, assim. mistérios do Egito. Quais para você foram os mistérios do Egito que você descobriu lá? Ou você não descobriu? Eles estão em mistério ainda. Então, o mistério que eu descobri, que eu, assim, que na verdade não é que eu tenha descoberto, mas era uma incógnita que eu queria checar lá, é que de fato, como a história dos povos originários africanos são apagados ao longo dos anos, né? E como essas revoluções assim, muito do que a gente estuda de filosofia, de medicina, de arquitetura é originário do Egito. E a gente estuda como se fosse Aristóteles, a gente estuda como. E assim, se a gente se aprofunda na história, quando fala dos filósofos gregos, eles estudaram no Egito, só que eles tiveram o melhor marketing. Tu tá entendendo? Então, assim, muito dos conceitos que a gente estuda principalmente filosofia e de arquitetura, que a gente atrela a algum grego, era egípcio, né? De Kemet, né? Como é o nome da cidade, né? Do país Egito, na antiguidade chamava Kemet. Então, assim, para quem quiser se aprofundar, bota no Google Kemet, é com K, Kemet, você vai encontrar. E assim, para mim foi, agora estou, porque eu lia muito sobre isso, eu disse, estou visualizando o cara crachado que eu estudava e tá aqui. Sabe, dos equipamentos de medicina de 7 mil anos atrás, é os mesmos que a gente utiliza agora. Então, assim, é muito incrível você respirar aquela história, sabe? De você, assim, o berço da humanidade moderna, de tecnologia, de tudo que a gente consome hoje, é devido ao Egito, ponto, né? E é isso, assim. E como o Ocidente gosta de se apropriar, né? Se apropria, principalmente os europeus, assim, né? Nesse movimento colonialista que, meu Deus. Então é muito isso, assim, de sentir a cada templo que eu entrava, assim, eu nunca tinha lido sobre o templo de Philae, que é da deusa Isis, que é em Assuã, que fica numa ilha no Nilo. Aquele templo para mim, assim, eu não me lembro de já ter lido sobre ele, mas quando eu visitei, para mim foi eu achei incrível, sabe? A história do templo de ser resistência, ser um templo de uma deusa. Então, assim, e só o percurso da gente Mulher, pegar a feluca, o barquinho e de ir, eu achei incrível. no impacto Foi muito bom. de chegar até ali, né? E talvez por ser o primeiro que a gente visita, assim, você já fala, nossa, que coisa gigantesca a história. E aí eu vou para a parte do turismo, de ter um guia que te conta a história com propriedade, porque por vezes a gente só olha. É igual no museu, você já percebeu, você vai chegando, você vai andando, vai andando. Aí você vê bonito, mas quando para alguém e fala assim, presta atenção, aí você vê naquela pedra que tinha um desenho, aquele desenho está dizendo alguma coisa, que não é só um desenho, aquilo ali está contando uma história. Então tem um guia que está te contando aquela história, você fica assim, gente, eu quero absorver aquilo tudo. Claro que a gente não consegue, uma pessoa que já se identifica, que já estudou é mais fácil. Uma pessoa que não, estava indo só para passear, talvez não pegue tanto. Mas ter um guia para te contar essas histórias. Aí eu posso falar de lá ou de qualquer outro lugar que você for, principalmente, eu faço muito Europa também para as pessoas. Se você puder pegar alguém, você vai enxergar, você não vai só ver, você vai começar a enxergar além do que está ali na sua frente, que é uma parede, que é um templo, né? Tem um porquê daquilo ali, né? E assim, para mim é um grande diferencial de você estar também com guia, assim. E tá com o guia da gente, ser egiptólogo. Então, assim, isso tem um diferencial que, meu Deus do céu. Então, muita das informações. Porque assim, né? Eu estudava, eu era fanática quando eu era pequena, mas aí a vida adulta faz com que você meio que se desvire algumas coisas, né? Então, para mim, foi várias redescobertas, né? Coisas que eu estudava e fui lembrando na memória. E até eu lembro que na aula de história a professora falou sobre isso. Ah, eu lembro. Então, assim, foi incrível. Eu indico, assim.
Egito é um país que daqui a 10 anos eu quero voltar lá, porque já ainda tem muita coisa a ser descoberta, né? Ainda tem muita Manda coisa. mesmo, né? Nós colocamos no grupo aí, né? Você colocou, né? Que Mas uma tumba foi descoberta com todos os tesouros intactos, até ainda não porque ali sabe o parece que é. que tudo embaixo ainda vai ser descoberto. Pois é. Porque vão cavando, 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 vão descobrindo mais Tem coisas, né? muita coisa ainda, assim, sabe? E a tecnologia da época, assim, você fica pensando, porra, não tinha escavadeiro, não tinha nada. E o que é interessante também é que durante muito tempo falavam sobre essas tecnologias da arquitetura deles, como eles faziam, eram coisas de ETs, né? Porque na cabeça do Ocidente, pessoas negras ou asiáticas não têm capacidade cognitiva de fazer nada grandioso, né? Então é mais fácil atrelar a extraterrestres do que ao povo negro, né? Que assim, o que lá eu não sabia que eu descobri lá é que eles se consideram meio termo, nem tão africanos nem tão orientais, né? Porque eles estão ali no meio. Então isso é bem interessante observar. Isso que você colocou aí vem bem de encontro ao que você falou de, vamos falar assim, roubar a cultura ou a história para a Europa, para qualquer outro país que não seja da África, né? Isso é bem cultural mesmo para a gente sabe, né? E assim, o interessante também, o Egito vai além das pirâmides, vai além dos templos. Muitas pessoas não sabem que tem um litoral no Egito, né? Que tem um local que você pode ir, entrar na praia, você pode fazer mergulho, É né? incrível. Lá, o pessoal foi em Orange Bay, né? Tem as Maldivas do Egito. Então a gente fica muito o Egito, é pirâmide, templo, não tem um litoral, tem outros tipos de paisagem que você vai ver, por vezes a maioria nas estradas, que faz parte do nosso roteiro também, pegar ônibus, ir de um local até o outro, você vai passar por várias cidades, vai pegar aquelas estradas desérticas, então você tem a oportunidade de andar no país, né? Dar um looping ali no país e conhecer um pouquinho a mais, andar nas cidades, assim. Isso é bem interessante. E como E quando a gente fez o passeio de balão também, muito interessante, lembrei agora, você sobe no balão e de um lado deserto e do outro plantações. Coisa mais linda naquele meio de deserto. é muito incrível. Assim, eu tinha esquecido que a gente fez o passeio de balão. Mas é Não porque é? assim, foi muita coisa, assim, muita coisa incrível que não teve nada que eu achei, né, sabe, assim, tudo muito suntuoso, tudo muito incrível. E de fato, não é só templo, não é só pirâmide, não é só. Então, assim, essa parte do Mar Vermelho foi incrível, foi também bem estratégico no meio da viagem para você descansar. Então você fica em resorts que são acessíveis, com comida inclusa, que é tranquilo, que tem piscinas maravilhosas, que tem a área de praia muito bonita. O passeio do Orange Bay, incrível, muito massa, assim. O tipo de azul que a gente está acostumado com o Brasil, a gente tem belíssimas praias, e eu que sou nordestina, modéstia à parte, né? Tenho praias incríveis, mas é diferente a coloração, é diferente a forma, sabe? Assim, e é lindo. E eu e Bia, a gente foi também para o deserto, a gente foi para o Saara, né? Para o Oásis. Então, assim, lá a gente encontrou outra perspectiva, porque toda vez que a gente saía também, como você bem falou, de pegar uma van, um ônibus, e a gente cortava as cidades para chegar a outro ponto, a gente via nascer do sol incríveis no deserto. A gente via pôr do sol incríveis, né? Então, assim, várias cores, várias possibilidades. No deserto, no último dia, a gente fez um passeio, né, pelas dunas e tal. Aí teve uma horinha de chá, de comer tâmaras, de comer tipo frutas e tal no deserto para ver o pôr do sol. Quando escureceu, a gente conseguia ver a olho nu galáxias, a gente conseguia ver. Então, assim, eu baixei um aplicativo de ficar olhando, né? Onde estava a Lua, onde estava a Vênus, onde estava. E fiquei, né? Que nem uma criança, deitada olhando para o céu, e é coisa incrível, sabe? Então, vale muito a pena, assim. E aí, assim, ainda tem muita coisa para ver, assim. Isso eu Tem ia te falar agora. É um local que dá para ir mais de uma vez, não é? Até porque, igual a gente está falando de litoral, a gente foi no litoral africano, que é o Garda ali. Tem o litoral asiático, que seria Sharm el Sheikh. Então, tem outras paisagens aí para ver.
Eu E tem sei o que eu litoral sou do Mediterrâneo, né? E ainda tem o Mediterrâneo, litoral do Mediterrâneo. isso. Então, assim, tem outros litorais para você conhecer. Uma viagem, assim, na verdade, né, gente? Eu falo muito isso, eu brinco assim. Quando eu tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Quando eu tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Porque é muito, dá vontade de voltar várias vezes. Só que você fala assim, cara, eu quero conhecer outro país ali também, mas eu quero conhecer outro país. Igual ali, você está no Egito. Tem várias pessoas que fazem Egito, igual a gente faz, Egito, Dubai, Egito, Jordânia, Egito, Israel. Inclusive, eu tô até com um pessoal que iria agora já, Egito, Israel, então a gente está vendo. Provavelmente eles não vão, a gente vai colocar uma outra coisa. Então, assim, é muito bonito viajar, né? É muito bom, principalmente quando a gente se aprofunda na cultura, assim, é demais, assim. E fora as amizades, Polly, vamos falar que a gente faz, né? Igual como que eu aprendo? Eu pensava em conhecer Polly, e a Polly hoje me deu uma aula quando ela falou, vou começar a gente se apresentando. Eu nunca tinha pensado isso. Eu aprendi Então, uma recentemente, tá? viagem é mais do que você fazer um pacote e ver preço e ir. Eu acho que quando você começa a viajar, você nunca viajou, pode ser isso. Mas depois você vê que vai além. E você quer ir mais, e quer ir mais, e quer ir mais, quer conhecer mais, né? E é isso, assim, vicia, né? Eu, pelo E menos viagem. para mim, eu não sou uma pessoa que gosta de gastar dinheiro com luxos, de ter carro, de ter apartamentos e tá. É viajar. Meu luxo é ter tempo igual a dinheiro para eu poder pegar a estrada e viajar. E eu gosto de alternar, eu gosto de ter no ano um período onde eu possa visitar algum país fora, mas o Brasil também tem cada coisa incrível, muita coisa incrível, que às vezes sai um pouquinho mais caro, sai um pouquinho mais caro, mas também vale muito a pena. Maíra Castro, que está aqui, que acabou de botar um coração, ano passado a gente foi para Alter do Chão fazer um trabalho e assim, a gente conseguiu atrelar trabalho e turismo, né? E conhecer a região e incrível, sabe? Assim, então eu sou privilegiada porque eu não falei um pouco do que eu faço, mas eu faço parte de alguns movimentos de empreendedorismo, um com foco em empreendedorismo feminino, que é o Collab Solar, onde é um hub de mulheres empreendedoras. Então, a gente ajuda mulheres a empreender e a ter prosperidade nesse período, nessa fase de empreender. E eu tenho também o Lab Griot, que é um laboratório de desenvolvimento de políticas públicas sobre territórios e, basicamente, eu trabalho muito na Amazônia Legal, do Maranhão ao Acre. E, assim, conhecer vários Brasis do Brasil, de eu estar e ter de comunicar, de conversar desde povos indígenas, assim, tradicional o cara do agronegócio, entendeu? Então, assim, tentar fazer com que todos cheguem num senso comum de prosperidade, de paz e de que todo mundo possa se beneficiar. Então, eu acredito que viajar nos proporciona isso, né? Nos Sim. proporciona a nos colocar, a exercitar um pouco a empatia, nos colocar na realidade do outro. Ó, A nos Bia! Oi, Bia! conectarmos, né? A bicho, a nos conectarmos, né? Eu costumo falar muito. Eu que trabalho em agência, a gente tem alguns públicos. A gente tem o público que sempre quer ir naquele passeio turístico, aquele que todo mundo quer ir. É porque viu na TV, porque o amigo falou, e ele só faz aquilo. Tudo bem. Mas eu, geralmente, quando consultora de viagem, quando eu tenho possibilidade de conversar com o meu cliente, conhecer um pouquinho, saber um pouquinho, eu sempre coloco um algo a mais que ele não estava esperando. Porque eu falo, é aí que você conhece. É sair andando pelas ruas, é chegar, igual eu já fiz na França. Você chega e pega um metrô, você pega um trem. Aí você erra também, pega um ônibus. E aí você conversa com um local. Daqui a pouco você não está comendo aquele, é o restaurante que está lá escrito. Não, é o restaurante ali que o local está comendo. Sabe? Eu gosto disso. Eu falo, se eu não viajar, se eu viajar e não conhecer alguém, para mim não fez diferença. Sabe? Eu acho muito importante isso, a gente se conectar. E com isso eu vou tendo amigos no mundo inteiro, assim, eu vou tendo pessoas que eu conheço no mundo inteiro. E aí você vai entendendo, porque aí você começa a conversar com essas pessoas depois, você vai entendendo o meio de vida delas.
E voltando, até falando um pouquinho dessa questão de guerra e tal, o que é mais interessante nessa questão de viagem é que por mais que a gente viaje o Poli, por mais que a gente vá para qualquer lugar, o que tem em qualquer lugar? Pessoas. São seres humanos. E todos os seres humanos, eles querem ser queridos. Eles têm o jeito deles de ser, ele tem o cantinho dele. Às vezes você vai chegar num lugar que o povo é mais quieto, um ou outro povo é mais alegre. Mas se você chegar devagar, conversando, você vai entrando no mundo deles, você vai entendendo o jeito de viver. O que me encantou quando eu comecei a viajar lá atrás, que eu tive a oportunidade de sair do país, e de conhecer, eu falo assim, gente, não existe só aquele meu mundo lá, do meu bairro. Não. Existe outros mundos, outras pessoas que vivem, comem, dormem, do mesmo jeito, fazem as... mas eles pensam um pouquinho diferente, nem por isso eu sou melhor ou pior que eles e vice-versa. São pessoas que pensam diferente e a gente pode pegar um pouco de cada um e trazer isso pra gente, absorver. Isso é muito rico, né? E igual agora, isso que está acontecendo lá. Tem pessoas que sofrem. Você pensa, Israel, quantas pessoas dependem do turismo, dependem que as pessoas vão lá para comprarem, para eles terem comida. A gente estava lá no Egito. Nós estávamos passeando, todo mundo com dinheirinho no bolso para comer, já tinha uma alimentação, tinha um restaurante. Fala a verdade, Polly, nós vimos várias pessoas pedindo comida. Isso. Assim, é miséria mesmo. Coisa que às vezes a gente estava com um lanche e a pessoa queria aquele seu pão, porque talvez era o pão que ele tinha para comer. Então, assim, isso me dói um pouco, mas isso me faz crescer como pessoa. Assim, eu não quero deixar de fazer isso tão cedo na minha vida. E fazer além da viagem. É gostoso ficar no bom hotel? É maravilhoso, é gostoso comer uma boa comida, mas é gostoso também conhecer outras pessoas, sair para conhecer a realidade das pessoas. Como a gente gosta, fala a verdade. Se a gente recebe alguém de fora, quando chega, eu quero apresentar o meu Brasil, o meu local também, o que eu tenho aqui para apresentar para você. E o meu lugar também, às vezes, eu tenho o privilégio de morar um pouquinho melhor, mas eu tenho colegas e pessoas próximas que não moram tão bem assim, mas eu tenho o prazer de apresentá-los também, mostrar a realidade deles, que é a vida deles, né? Aqui em Recife, geralmente, assim, fala muito de carnaval, fala muito de tudo, mas geralmente quando eu recebo amigos que são de outras regiões, eu levo no morro, eu levo numa quebrada, assim, Olinda, tem uma área de Olinda que é o Xambá, que é um quilombo urbano, eu levo nesse quilombo urbano, entendeu? Porque, assim, são perspectivas diferentes, né? E às vezes, para você entender aquela realidade, ou entender o que aquela pessoa está falando, você precisa vivenciar. Então, você vivenciando, você passa a entender, passa a respeitar e não fica propagando besteira por aí. Verdade. Verdade. E muito, não, porque eu vi falando nisso, mas que eu vi no Google. Não, nem sempre o que você leu ali é o real, né? Então, vale a pena conhecer, até mesmo se você já tem predisposição a conhecer algum lugar, eu não vou mais porque fulano falou que é ruim. Não, se você já queria ir, vá. Até para você dizer se você gostou ou não, às vezes a sua perspectiva sobre o local é bem diferente do que seu colega viu ou sentiu, não é isso? É isso. Então, será que o pessoal da audiência tem perguntas? Deixa eu ver aqui. Oi. Querem perguntar alguma Tia. coisa? E aproveitando, olha, esse momento de empreendedorismo que a gente se ligou também, me fala um pouquinho como você trabalha com empreendedorismo feminino, porque também é minha vibe. Eu posso convidar, eu vou botar ela numa saia justa. Jéssica, que é a marqueteira do rolê, para dar o pitch dela aqui do Collab Solar. Que basicamente, Renata, assim, eu vou falar, mas aí eu posso convidar a Jéssica porque ela complementa. A gente trabalha com 3 vieses. Somos 3 empreendedoras que tínhamos alguns problemas em comum que a gente queria ajudar a resolver outras mulheres também. Então a gente passou conversando, a gente juntou e disse, bora criar um hub de mulheres e com esse hub a gente possa tratar ações, atividades e assim e de forma mais aprofundada sobre alguns assuntos. E a gente dividiu em 3: saúde feminina, porque a gente assim
A gente também, eu sou signatária do Pacto Global, dos ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é meta da ONU para 2030, que vai desde equidade de gênero, que é a ODS 5, a ODS 1, que é a ODS Objetivo, a sigla, né? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Que é a erradicação da pobreza, ao 17, que é parcerias, instituições e tal. Então, assim, fala desde a pessoa se alimentar bem, a ter igualdade de gênero, a respeito à terra, a desenvolvimento econômico, a tudo. Então, dentro da perspectiva feminina, a gente linkou 3 aspectos, que é a saúde feminina, que a gente estamos adoecidas, então 70% das mulheres, assim, numa entrevista, provavelmente está com algum problema psicológico, seja depressão, burnout, alguma coisa. Prosperidade consciente, oi, Dagoberto. Prosperidade consciente, que para sermos prósperas, a gente tem que estar consciente do mundo, consciente desse universo econômico, onde nós não somos colocadas como prioridade. Então, o sistema patriarcal faz com que a gente tenha modelos econômicos que não nos favorecem. Então, a gente está ajudando na construção desse novo modelo econômico onde a gente consiga prosperar de forma consciente. E o último, que é a inovação transformadora. Então, eu acredito que nós mulheres, por termos várias dificuldades ao longo, vários aspectos, a gente consegue fazer inovação de forma incremental e inovação com tecnologias apropriadas, que é sempre, eu vou fazer uma tecnologia não é para Renata, não, é com Renata. Renata vai me ajudar no processo de forma colaborativa para a gente poder construir algo que faz sentido para a gente. É rede, é trabalhar em rede, é colaboração real. Então, basicamente, é isso. Ó, Jéssica vai complementar. Deixa eu ver se eu consigo trazê-la. Tá entrando. Isso que você falou é bem interessante, a parceria. É algo que eu usaria como... Não... Ó, entrou? Te vira, querida. Oi, Renata, você tá me vendo? Não tô não, amor. Ih, Eu tô como vendo a assim, Poli. gente? Eu preparei até uma cena aqui pra isso, eu não acredito não. Oh, meu Deus, não tô vendo. Mas aparece para mim, que Eu tô estranho. vendo as 3, tá Eu tudo não vou nem massa. mexer no meu, porque eu não entendo muito. Daqui a pouco eu travo aqui. Mas eu vou deixar aqui na live pra você ver depois. Eu disse, minha gente, eu já tô com a minha mala aqui, ó. Ah, Já quero viajar, socorro, produção. das nossas, contagia, gente. Falar de viagem, contagia. É doença. A minha mãe fala assim, você é doente. Eu, se deixasse, falar a verdade, eu ficaria uma semana em casa e o resto viajando. Pra que a gente vai ficar parado, gente? Exato. Tem tanta coisa pra fazer, o tempo é tão curto aqui. Depois, então, agora é ladeira abaixo, filha. É contagem regressiva. Não tem tempo, não. Sim, sim. Cara, eu tô amando a live aqui de vocês. Entrei rapidinho. Quando o Paulo falou, gente, vou fazer essa graça, né? A pessoa do marketing, a pessoa da graça. Parabéns pela live, meninas. Todo início aqui com vocês acompanhando e dá essa vontade mesmo de viajar. Me conectei muito com a fala de vocês e sua, Renata. Gratidão. Ah, legal, Eliane, que você tá vendo as 3, então você deu pra ver a mala aí que eu já tô pronta pra viajar. Mas só complementando aqui um pouquinho da fala de Poli para contribuir, a gente acredita muito na força do movimento colaborativo. Por isso que esse nome Colab, né? O Solar também vem com essa ideia do iluminar nós mulheres para que nós possamos acreditar na gente cada vez mais. Tirando desse lugar de uma sociedade que sempre tenta minimizar ou tenta nos diminuir diante de vários padrões, né? Seja, sei lá, sociedade machista, patriarcado, enfim. Então, a ideia é que a gente se una e se fortaleça. E aí, o movimento ele é colaborativo. Então, não sei se você já está seguindo a Colab Solar, mas já segue lá nosso perfil. Fique muito à vontade para fazer parte desse movimento, porque tem várias iniciativas. A gente ele nasceu esse ano, né? Ele é um bebezinho, mas assim, a gente já está com movimentos muito legais. E me sinto muito honrada de estar com o Poli e com a Maiara. Também é importante estar a Maiara aqui. Somos 3 nesse movimento. Maiara Pimentel, que já tem uma jornada aí de impacto social, trabalha com questão de gênero, né? Uma jornada aí com empreendedoras também, nesse lugar de fomentar negócios femininos. Então,
o movimento ele tem muita força, a gente está muito feliz, cada dia que passa fazendo mais sentido, que a gente vai trocando com as meninas que hoje já são solares, como a gente chama. Então, seja muito bem-vinda a se sentir de fazer parte. Vai ser uma honra ter aqui você nessa jornada com a gente. Amei conhecer você. Adoro o projeto, adoro. Em colaboração, eu não sabia desse projeto. Eu já penso muito assim, sabe? Até trago isso com as minhas agências, eu falo, gente, a gente não precisa ser concorrente, tem trabalho para todos. E eu já tenho um movimento desse junto com algumas amigas, inclusive o pessoal da Kelps, que é a Andressa, que é a Ana Paula da e outras agências que eu trabalho, eu falo, gente, vamos trabalhar junto, é parceria. É um ajudando o outro, hoje eu atendo, amanhã você atende. E assim, eu já faço isso no turismo, já não sabia. Então a gente pode agregar isso. Não tem um tirar o lugar do outro, sabe? A gente aprende mais ensinando, porque eu sou professora também. A gente aprende mais ensinando, porque a gente estuda muito para poder passar para o outro, do que às vezes só pegando alguma coisa para mim ou copiando. Então, assim, para mim, já gostei do projeto. Eu vou jogar aqui uma ideia, né? A gente tem uma demanda dentro do Colab Solar que é ir para a Indonésia. Para onde, perdão? Por que Indonésia? A gente tem uma demanda que é ir para a Indonésia, porque Maiara, que faz parte, né, que é uma das fundadoras, ela mora na Indonésia. Então, assim, a gente está fazendo algumas jornadas, algumas coisas do Colab, onde, assim, o resultado final, assim, você conseguindo as suas metas, gente, de um plano de ação, de mentorias, de um acompanhamento com várias profissionais, no final, o resultado final é ir para a Indonésia. E a gente tá nessa para fazer uma imersão lá. E a gente tá ainda para construir esse roteiro. Olha aí. Olha aí. Adoro! Já gostei, gente! Já vambora! É comigo mesmo, roteiro é comigo. Eu adoro isso. Eu comecei até a fazer isso, como eu te falei, porque eu via muitos roteiros só prontos, as pessoas fazendo as mesmas coisas, indo para os mesmos lugares. Ou mesmo que você vá no mesmo roteiro, mas você ver alguma coisa diferente. E eu comecei a fazer roteiros personalizados. Foi assim que eu comecei a sair um pouquinho de só vender pacote. Falei, vou começar a fazer roteiro. Você quer? E aí tinha pessoas, exemplo, que queriam fazer Europa. Eu tenho 10 dias, eu queria conhecer 20 países. Eu falo, você vai ficar dentro do ônibus, ou dentro do trem, ou dentro do avião, você não vai conhecer. Então, essa é a ideia de montar um roteiro personalizado. Qual é o nosso ideal? Qual é o nosso objetivo com esse roteiro? O que a gente vai ver? Monto com o maior prazer, gente. Já estou junto. Eu sou muito empolgada, Ana Poli. O pouquinho que você me conheceu lá, eu sou uma pessoa empolgada, gente. Eu acordo... Maravilhoso. Até o dia que eu tô passando mal, eu tava lá passando mal, mas eu sou empolgada. Quando eu me vejo muito para baixo, eu falo, não, tirar minha energia. Volta, energia e vamos embora. Gostei muito. Maravilha. Então, eu acho que é isso. Obrigada, Jess, pela participação relâmpago. Sucesso, Renata. E você aqui. Beijão. Me segue lá. Beijo. Então, Renata, para a gente finalizar, me diz hoje quais são os roteiros, o que é que a tua agência está aí com pacotes já disponíveis, porque para quem quiser já conectar contigo, já entrar em contato. Olha, a gente trabalha com os roteiros personalizados, então eu posso primeiro atender qualquer tipo de roteiro que você queira. Por quê? Porque eu trabalho com parceiras que têm esses roteiros. Tá? Então, você me pede um roteiro, eu vou verificar as próximas. Mas, alguns, igual o que eu vou, se Deus quiser, estou divulgando agora, a gente ainda nem colocou, Istambul em março, e Capadócia, né? E abril, Índia, que a gente já está colocando aí também. Depois a gente vai colocar as datas. E agora a gente está pensando muito Réveillon, porque o pessoal já começa a fazer Réveillon, então Réveillon tem diferentes projetos. Tem pessoas que querem fazer Brasil, né? Então, para Brasil, geralmente as pessoas, Rio de Janeiro, tem os comuns que as pessoas querem. Rio de Janeiro, Nordeste de vocês bomba, né? Todo mundo quer ir para o Nordeste, a gente está fazendo já. E tem as pessoas que querem fugir Tá todo mundo indo para bagunça, eu quero ficar no meu cantinho, também temos. E para o exterior, a gente trabalha muito Caribe, agora com a questão também do Réveillon. E Europa,
que alguns vão fugir, querem passar um friozinho lá também, tá? Mas é o que eu falei, como a gente consegue atender as demandas através dessas parcerias que nós temos, a gente consegue atender o que você gostaria de fazer. Eu brinco que eu só não tenho pacote ainda para a Lua. Mas assim que estiver disponível, já vou lá, já vou conhecer a pessoa, já vou fazer uma parceria e já vai estar na viagem. Beleza, cada um vai com o seu ideal, vai com o seu projeto, entendeu? Tem os que querem ficar mais quietinho, tem os que querem curtir mais uma festa, tem para todos os gostos. Massa, então, acho que estamos... Falta quanto tempo? Eu me perdi. Então, vai dar 1 hora já desse papo. Ah, que legal, passou rápido. Eu te agradeço muito. A gente pode falar em outros momentos de circuitos ou destinos específicos, tá? Eu, principalmente antes da pandemia, fazia muito roteiro personalizado Europa. Então, assim, a Europa é muito ligada, eu conheço bastante, a gente leva muita gente para lá. Estados Unidos também, eu ia todo ano. Não voltei agora depois da pandemia, até por questão de visto, mas, assim, se Deus quiser, para o próximo ano a gente já tem Estados Unidos também. América do Sul aqui, Argentina, Chile, tem muita coisa legal para a gente conhecer aqui, né? Peru, então tem muita coisa. E o nosso Brasil, que eu conheci o Brasil, eu conheço, acho que 85% do Brasil, território, por ar e por terra, por andar muito com o pessoal. E quando eu parei, eu comecei a ir a lugares que eu não tinha ido. Você até falou um que eu ainda não fui, que era meu projeto em novembro esse ano. Eu acho que não vai dar, mas próximo, que é Alter do Chão. Ainda não fui. Incrível. Mas aqui no Brasil, a gente tem lugar de serra que neva. Outro dia eu fui em São Joaquim, né? A gente tem um calor gigante, Rio de Janeiro, Nordeste do Brasil. Então, assim, aqui no Brasil é muito rico. Tem muito legal para a gente fazer. E dá para a gente fazer roteiros que a gente monta também de carro. A gente monta o roteiro, quem gosta de fazer, pegar seu carro, aluga o carro em algum destino, faz o roteiro, entrega o carro em outro local e conhece vários lugares também. Então, assim, várias possibilidades. Obrigada, Renata. Foi incrível o nosso papo, porque também eu pude te conhecer melhor nessa questão, porque assim, a gente conversou muito, né? A gente se conectou bem na viagem, mas a gente focou realmente em descansar, em aproveitar, a gente não ficava conversando muito sobre trabalho, sobre nada. Então, essa live, assim, para mim, foi incrível te conhecer mais, principalmente o lado, né, da Renata profissional. E estou bem feliz, obrigada por ter participado, por ter aceitado estar aqui nesse meu experimento de Instagram. Muito obrigada. Já deu certo e vamos com tudo. Eu também comecei o meu Fala Moniquinha lá atrás. E assim, tem que ter um início. Já deu o pontapé e agora é só seguir. Obrigada a você, obrigado ao pessoal que te acompanha aí, que vai me conhecer também. E é isso, Jair. Beijo. Eu sou essa aí. Namastê. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, gente.